geral, a gente vai ver que família abrange muito mais do que isso, né? E dentro desse respeito sobre a temática da família, é importante que a gente venha entender esse grupo familiar como uma grande conquista de todos nós, porque não é a nossa primeira encarnação aqui nessa terra. Esse grupo familiar que hoje a gente conhece e que já foi criado há bastante tempo atrás pela necessidade da nossa convivência em grupo dentro de uma sociedade que é baseada na lei de sociedade, pela necessidade da lei do progresso, hoje para nós representa um grande sinal de evolução moral da parte de todos nós como integrantes de uma família, seja ela consanguínea ou, acima de tudo, de uma família universal. Então isso é interessante que a gente entenda, em primeiro lugar. A gente vai iniciar a nossa abordagem do tema da noite de hoje, tendo essa ideia de família, de um grupo familiar, como um grupo que hoje representa para nós uma grande conquista no padrão moral do ser, fazendo uma breve análise, uma breve viagem no tempo, olhando para o conceito histórico da família. Como será que essa família evoluiu do antes e como será que a gente vê a família no hoje? Para que a gente, desta forma, olhando como era a família no antes e como está a família no hoje, a gente pode realmente olhar para dentro de nós e olhar para a família, para os grupos familiares de modo geral e falar, poxa, com certeza isso representa uma grande evolução para todos nós. Então vamos iniciar aqui a nossa viagem nesse período histórico falando de família. É interessante com esse slide que a gente vai ver o seguinte, que na antiguidade mais remota, no período que o homem ainda vivia nas cavernas, as relações indivíduo a indivíduo, elas eram baseadas no quê? Num atrativo meramente sexual, para satisfazer esse tipo de necessidade, sem maiores atividades que eram dignificantes, que evoluíam o ser. Era ainda baseado esse tipo de relação numa grande poligamia, onde a criação dos filhos, por exemplo, eles vinham, eram colocados no mundo depois de um ato sexual e eram criados o quê? Como verdadeiras crias que estavam ali. O ensinamento que era dado a essas crias, a esses indivíduos que eram trazidos para o mundo, era simplesmente o quê? Noções básicas de sobrevivência. E à medida que a gente foi evoluindo, nesse período que falo, da antiguidade, da época das cavernas, essa palavrinha aí não existia. Com o avanço na convivência baseado nas leis de sociedade, na lei do progresso, chegamos num determinado estágio que vamos conhecer esta palavra aqui, que aqui se encontra em português, mas ela de fato deriva do latim. E aqui eu faço uma pausa rapidamente. Quando eu falei que as sociedades da época muito antiga, do período do homem da caverna, eram basicamente união de indivíduos por atrações sexuais para realizar prazeres da carne, onde filhos eram gerados e colocados no mundo e ensinados apenas conceitos básicos de sobrevivência, a gente disse que as relações eram o quê? Poligâmicas. E hoje, quando a gente faz uma comparação de relações poligâmicas e compara com hoje em dia, a gente vê que na maioria das sociedades isso já não é mais aceito. Então a gente percebe que a família, de fato, ela teve uma grande evolução. Ou será que a gente aceita, de um modo geral, a sociedade de onde nós viemos, a sociedade que a gente se encontra no hoje, é aceitável relações poligâmicas aqui dentro? A gente imediatamente rejeita, né? Principalmente as mulheres. A Adriana está olhando bem séria. Eu me lembro que antes de me casar, o meu sogro não tem é engraçado, né? No casamento, por exemplo, na formação de um grupo familiar como a gente conhece hoje, a gente vai e se casa. Antes do casamento, a esposa, o marido passam por aqueles exames pré-nupciais e tudo, mas também tem aquela conversa com o sogro futuro pré-nupcial. Né? Então, se tratando-se de relações poligâmicas, eu me lembro de meu sogro, numa conversa dessa pré-nupcial, a esposa fazendo os exames, e ele me chama para esta conversa, e ele chega e fala assim, né? Não, eu gosto muito de você, você parece uma pessoa decente, mas eu só quero que você saiba
que apesar desse carinho, na minha família não existe mulher divorciada, somente viúva. Deixando bem claro que separação por poligamia resultaria numa viuvez precoce da esposa. Eu seria eliminado daquele ciclo familiar. Então a gente percebe que houve de fato uma grande evolução, né, dentro da sociedade de onde a gente veio por hoje, isso não é mais aceito. Então entrando aqui, antes, nesse tipo de relação que a gente falou, onde os filhos eram trazidos, colocados no mundo apenas por atração sexual, era ensinado a essas crianças, seja homem ou seja mulher, noções básicas de sobrevivência, sem maiores preocupações com a evolução moral e intelectual desses seres. Hoje é uma coisa completamente diferente. E até antigamente, depois dessa fase, pelas leis de sociedades e pela lei de progresso, que são leis divinas, os agrupamentos foram evoluindo. E até que chegou no determinado ponto que a gente foi entender e escutar essa palavrinha bem aqui, chamada família. Que a gente vai compreender que ela é derivada da palavra latina, famulus, que significa o quê? O conjunto de servos dependente de um chefe ou senhor. Porque os antigos gregos e romanos, eles acreditavam que esposas e filhos eram o quê? Fâmulos de um patriarca, sugerindo que na época primitiva considerava-se a família como sendo um conjunto de escravos ou criados de uma mesma pessoa. Isso é bem interessante. Hoje em dia a gente já não considera mais a família desta forma. As pessoas que podem trabalhar conosco, nós que somos espíritas, a gente tem já uma visão um pouco mais ampliada pelo aquilo que a gente estuda. A gente vê a família além da nossa ligação consanguínea. Mas nessa época, de um modo geral, o que a gente falava? Criados que a gente tinha numa casa, servos, que lê os livros há 2000 anos, 50 anos depois, que vai ver aquele período romano, com centenas de criados dentro de uma casa, preparando jantares, limpando a residência, arrumando a roupa da patroa. Eles eram considerados o quê? Família, mas não com os laços que a gente conhece hoje e que serão abordados na palestra da Águina, fazendo propaganda na semana que vem, no sábado. Eles eram apenas intitulados esse nome aqui, fâmulos, como um conjunto de indivíduos que estavam sob aquela tutela de um patriarca. E esses indivíduos poderiam ser o quê? Servos também. Esse conceito foi evoluindo com o passar do tempo. E se a gente for olhar para o direito romano clássico, a gente vai entender que a palavra família alcançou um outro patamar. Ela teve mais uma evolução. E a gente vai entender uma teoria interessante, que eles passaram a chamar o quê? Era família, não somente família, mas veio o conceito de família natural. Esse conceito, ele passa a crescer de importância também. E a gente vai entender o porquê. Ele passa, o grupo familiar, não somente constitui aqueles servos que poderiam ser trabalhadores de uma casa, sob a tutela de um patrão. Esse grupo familiar passa a se basear num grupo que era unido num casamento e no vínculo de sangue também. Que coisa interessante. Agrupamento este constituído apenas dos cônjuges de seus filhos. Olha lá. O que antes eles falavam que família era considerado, como eu falei aqui, um conjunto de escravos ou criados de uma mesma pessoa, já passou a ter um outro significado um pouquinho mais interessante. Que não eram somente criados, pessoas que eram vinculadas por um casamento ou por sangue, tinham essa definição de serem pessoas pertencentes a um grupo familiar, que era constituído de cônjuges e de seus filhos. Predominava nessa estrutura algo bastante interessante. Era uma estrutura patriarcal em que um vasto leque de pessoas se encontrava sob a autoridade do mesmo chefe. Porém, essas pessoas tinham que ser o quê? Ligadas e unidas por um matrimônio e por vínculos de sangue. Uma coisa interessante dessa época é que esse grupo aqui, que apesar de ser unido por matrimônio ou por um grupo de pessoas vinculadas pelo sangue, encerrava ali. Por exemplo, se eu casei com a minha esposa e tive meus filhos, aquela, na visão do direito romano clássico de família natural, era considerada a minha família.
os meus antepassados não eram incluídos nesse grupo familiar. Foi somente com o passar dos tempos que esses vínculos foram avançando ainda mais, a definição de família foi evoluindo e nós passamos a entender o grupo familiar por ligações que tinham vínculos matrimoniais, mas que também formavam novas famílias. Isso quer dizer o seguinte, que famílias paternas e maternas passaram a fazer parte da nossa família, daquela nova família que se formava. Então, se eu, que tenho um pai e uma mãe, me caso com uma esposa e gero descendentes, significava dizer que a partir deste momento, os meus pais e os pais de minha esposa, com as suas respectivas famílias, também eram membros daquela nova família que tinha sido gerada. E assim a gente vai avançando o conceito de família. Com a Revolução Francesa surgiram os casamentos laicos. E aqui eu coloquei só uma observaçãozinha. Essa palavra laico é apenas um adjetivo que a gente pode usar para casamento laico, sociedade laica, Estado laico, que significa o quê? Uma atitude que separa das interferências da religião organizada na vida pública da sociedade contemporânea. Por exemplo, na época do período pré-iluminista, que foi um movimento histórico chamado Iluminismo, que teve início na Inglaterra, mas se propagou na França, era um movimento que fazia com que as pessoas parassem para questionar por que naquela época tudo era gerado em torno da igreja. Qualquer coisa que acontecia era a igreja. O comando da igreja era praticamente absoluto. Era na igreja que se registravam os nascimentos, era na igreja que se registravam os casamentos. Se chovia, se assim eu posso dizer, é por causa de Deus, tudo que acontecia gerava em torno de Deus sob o comando da igreja. Com o movimento iluminista, que se iniciou na Inglaterra e se propagou na França, começou a forçar as pessoas a questionarem, mas por que será que é assim? E na Revolução Francesa, esses casamentos laicos passaram a ser casamentos não mais registrados pelas religiões, que na época era o catolicismo que predominava na Europa, mas um casamento passou a ter valor quando ele era registrado o quê? De forma civil, sobre o Estado. Hoje em dia, se você casa, você vai aonde? Num cartório para se registrar. E é esse que é o casamento que passa a ser verdadeiro. Você pode casar na igreja, mas se você somente casar na igreja, no hoje em dia, como era nesta época, só um casamento religioso não tinha o valor que ele representa hoje para a gente como um casamento civil e o que era acontecia aqui nessa época. Então essa palavrinha laico quer dizer o quê? Separação da religião interferindo no Estado. E isso ocorreu, esse tipo de casamento passou a surgir com a Revolução Francesa. O período foi passando e o conceito de casamento e o conceito de família também foi evoluindo. No período de Revolução Industrial, com o avanço das máquinas, o que aconteceu? Tornou-se frequente movimentos migratórios de pessoas para cidades maiores que eram construídas em redor dos complexos industriais. Com isso, quando ocorressem movimentos migratórios, a gente para entender que os grupos familiares que eram formados não só pelos cônjuges e seus filhos, e também pelos ancestrais, como a gente já viu aqui, não se deslocavam todos para essas cidades maiores em redor de complexos industriais. Muitas vezes eram grupos menores que se deslocavam, os cônjuges e seus filhos. Desta forma, houve um maior estreitamento dos laços familiares. Houve a formação de pequenas famílias. Hoje em dia, a gente tem um grande exemplo disso, que ocorreu com a gente que saiu do Brasil para vir para cá. Na maior parte de nós aqui, nossos pais continuam lá no nosso país original. E a gente está aqui como? O marido, a esposa e seus filhos para aqueles que têm. E quando ocorre um tipo de migração como essa, onde a gente se afasta dos pais e do resto da família, por tendência natural, há uma maior aproximação da gente. Pois ali, no país, para a cidade que eles migravam, como o nosso exemplo de hoje, migrando para um país como esse, quem está aqui somos o quê? Nós. Nossos pais estão aonde? Lá, no nosso país de origem. Então, como somos só nós aqui, é normal que a gente procure o quê? Apertar entre a gente nossos laços e estreitar esses laços. E formamos o quê? Famílias menores no local onde estamos. Continua o processo de evolução dessa família.
Na cultura ocidental, a gente pode já ver grupos de pessoas de mesmo sangue ou unidas legalmente através do casamento e adoção. O conceito de família já pegou um outro patamar. Não somente pessoas que eram unidas pelo casamento e filhos diretos dos cônjuges eram considerados membros daquela família. A adoção, pessoas que eram adotadas e vinham integrar aquele ambiente, aquele lar, eram considerados membros da família. A definição da palavra família já foi pegando um patamar bem maior. E a gente entende a título de observação. Em outras culturas, a família também pode ser definida por vários outros conceitos que não de sangue. Isso daí eu coloquei só como uma observação. E isso era um breve histórico, só para a gente entender. Quando eu falei no início que a família hoje constitui um progresso, um avanço moral para a gente, pois antes, se viemos de relações poligâmicas, onde não tínhamos preocupação com o avanço moral e desenvolvimento de nossos descendentes e do nosso parceiro, hoje em dia, o que nós já vemos é que a família, ao longo da sua existência, ao longo da união dos seus membros, ela vem se transformando e tendo um progresso contínuo, mais lento ou mais rapidamente, dependendo daquela sociedade onde ela está inserida. As famílias também, elas acompanham mudanças religiosas, econômicas e socioculturais. E aqui a gente chega numa frase muito interessante. A família vem representar um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. Aqui que vale a gente parar para começar a refletir. A razão pela qual a gente fez um apanhado breve e histórico da família foi simplesmente para mostrar que a família, o grupo familiar, de fato, representa o que? Um avanço moral. Porque conceitos que hoje já são considerados arcaicos e não aceitos, por relações poligâmicas, como deu o exemplo, não representa avanço moral de uma sociedade, e sim um atraso. Como hoje os conceitos que temos de família já são bem mais avançados, o que consideramos nossa família verdadeira, já extrapolam a consanguinidade, nós de fato vemos um grande avanço. E essa frase a gente vai fazer vários comentários sobre ela. Família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado por outras pessoas e instituições. Influenciado, com certeza é, e também influencia. Prova disso, dessa influência que a gente recebe, não somente de outras pessoas e instituições, a gente vê no nosso dia a dia. O que ocorre com os veículos de comunicação em massa? O que ocorre com nossos filhos, com o nosso comportamento diante daquilo que a gente observa no mundo? Não só nos nossos familiares próximos, mas nos jornais, na televisão. Nesse livro aqui, ele vem falar disso, uma coisa muito interessante. É o livro de Paulo Sérgio. Ele é advogado, juiz de direito e orador espírita. Mora atualmente em São Paulo. Ele escreveu esse livro bastante interessante. É a família como vai? Fazendo uma pergunta, não com pretensão de querer mudar nossos conceitos, mas trazer a gente apenas para refletir sobre a nossa família. Como será que está a nossa família? Quando a gente fala que ela é influenciada, ele fala uma coisa bastante interessante no livro dele. Ele diz o seguinte, que apesar da gente ter observado que o conceito de família com certeza evoluiu bastante, que as ligações e os laços de família com certeza também evoluíram, a gente ainda vê na sociedade atual uma grande crise de valores, má interpretação de valores, onde a gente continua confundindo e trocando o certo pelo errado, o comum pelo normal. Vejam só, ontem mesmo, quem tem Globo em casa deve ter assistido ao Fantástico. E no interior do Pará, em uma cidade que me esqueci o nome agora, fizeram uma matéria a respeito de prostituição. E lá foi amostrado coisas que caiu o meu queixo, e que talvez nem devesse, diante de coisas que a gente já escuta. Mães que, por 4 garrafas de cerveja, vendiam a virgindade de suas filhas. Mães que, por R$500,
vendiam literalmente as suas filhas, e não só a virgindade, leve para onde você quiser. Que coisa interessante. 4 garrafas de cerveja valia a virgindade da filha, e R$500 você levava, como se fosse uma mercadoria. E aí, quando foram questionando algumas pessoas, um dos rapazes entrevistados falou: mas isso aqui é comum, todo mundo sabe disso. E será que hoje, como a gente está dizendo aqui, será que esse homem não tem razão? Quando ele fala, apesar de a família ter evoluído bastante, passamos de relações meramente atrativas físicas, onde colocávamos filhos no mundo para serem criados apenas para aprender a sobreviver, sem preocupação com o desenvolvimento moral e intelectual. Será que apesar dessas transformações a gente ainda hoje não confunde muitos valores dentro de uma sociedade? Como o rapaz falou, isso é comum, é muito comum, todo mundo sabe. Mas será que isso é normal? Será que isso é aceitável? Será que é para isso que existe o conceito de família? Qual será que é o papel dentro de cada uma posição que todos nós ocupamos numa família? Seja a posição de pai, seja a posição de mãe, seja a posição de filho, seja a posição de irmão, de avô, de neto. Cada posição dessa corresponde e são guiadas por papéis distintos, que nós vamos falar aqui mais tarde. E cada posição também, não somente é guiada por papéis, elas são guiadas por o quê? Por funções também distintas. Então, será que a nossa sociedade hoje em dia, apesar da evolução do conceito de família, como a gente viu nesse breve histórico, não está trocando muitos valores? O que é certo pelo errado? O que é comum pelo que é normal? Hoje, a gente ainda se escuta. E eu, particularmente, fico admirado por eu mesmo ficar impressionado com as coisas que eu vejo. Porque a gente ainda escuta as pessoas dizerem assim: honestidade, isso é bobagem, é sinônimo de ser tolo. Pessoa honesta é uma pessoa boa. Quem é que no fim do ano vai declarar direitinho seu imposto de renda? Mostrando direitinho tudo que ele ganhou para ser descontado. A gente escuta o pessoal falar: isso é bobagem, o cara que faz isso. Ser honesto é ser tolo. E assim a gente vai vendo que esses conceitos que a gente vai levando são consequências de uma grande influência do meio que a gente passa. Família tem muita influência. A gente já vai falar sobre a influência que a gente pode exercer nesse meio. Mas nós somos influenciados? Somos. A gente também não escuta falar numa sociedade que você ser esperto é você passar por cima dos outros para poder se dar bem na vida. Isso que é esse nome de esperteza para a gente. Quando ao contrário, ser esperto era justamente olhar para o nosso redor, aproveitar a convivência dentro de uma família, que é o tema da noite de hoje, para com ela aprender, através da convivência um com o outro, da experiência, da troca de experiência um com o outro, para nos transformarmos em pessoas melhores, influenciando de dentro da família para fora da família atitudes positivas que vão repercutir no desenvolvimento moral do nosso próximo, não somente no nosso. Mas a gente fala o quê? Ser esperto é o quê? É passar por cima dos outros e se dar bem na vida. Ser inteligente é você trabalhar menos e ganhar mais. A gente ainda escuta falar muito disso. Então a gente percebe que os nossos valores ainda estão trocados. Uma vez assistindo uma palestra do Divaldo, falando de influência que a família recebe do meio da sociedade que ela é inserida, ele falou uma coisa interessante, que ele dizia assim: no período do carnaval lá na Bahia, ele estava se dirigindo a um centro que ele ia fazer a palestra, e ele viu num outdoor escrito assim, ó, propaganda de camisinha. E ele viu falando assim: faça o que der na sua cabeça, mas use camisinha. Faça o que der na sua cabeça, mas use camisinha. Aí a gente se pergunta, um jovem, e esse jovem que eu digo não é só na idade física que a gente está aqui, porque tem muitos irmãos nossos que têm 60 anos, mas a mentalidade ainda é o quê? Bem jovem, ainda imaturos para a realidade. Quantas pessoas a gente não vê com mais idade física na atual existência que a gente, mas perdidas ainda dentro de um mundo da sexualidade, dentro do mundo dos alcoólicos, dentro do mundo das drogas. Então, quando a gente fala irmão mais novo, não é a idade física que a gente está falando, mas a idade de maturidade do espírito. Então, quantas pessoas não vão passar por ali, ver aquele outdoor, e aquilo vai tocar neles direto, pela sua própria imaturidade.
Então, será que esse meio, esse grupo é influenciado? Com certeza ele é. E muitas influências. Agora, o interessante é a gente perceber o seguinte: da mesma forma que nós somos influenciados, nós temos uma capacidade muito grande de influenciar. Mas para que a gente possa influenciar de forma positiva no meio em que a nossa família está inserida, é necessário que a gente entenda de fato o que representa esta unidade que a gente vai ver aqui na frente. Esta unidade básica da sociedade, que é a nossa família. Este sistema que é formado por um conjunto invisível de existências funcionais, que organiza a interação de cada membro. Como é que funciona essa unidade básica? Como é que funciona esse sistema que ele vem junto com ele, com um grupo de exigências e atividades, como a gente falou, papéis, posições, funções. Na hora que a gente passa a entender como é que de fato funciona esse sistema, a gente vai poder não só filtrar melhor as influências externas para dentro da nossa unidade familiar, como a gente vai poder influenciar de forma mais ativa e segura o meio em que a gente vive. E aí que está a grande chave da questão. Porque na nossa família a gente tem que perceber o seguinte, que ela é nada mais nada menos do que o início de uma sociedade. Ela é uma micro-sociedade. Quando a gente abre o jornal e a gente vê mortes, quando a gente liga a televisão e a gente vê matérias como a gente mencionou aqui do Fantástico de ontem, e aquilo tanto nos choca, a gente vê pessoas tentando solucionar o macro, a gente se esquece que o macro, que a grande sociedade, que o mundo como um todo, é nada mais nada menos do que o conjunto dessas unidades básicas que a gente viu aqui, chamado o quê? Família. O mundo, o conjunto das sociedades é o grupo dessas unidades básicas chamadas famílias. Lembra que a gente pode até associar, como a gente estava dizendo aqui, já que família, a gente não está falando de família, somente a família consanguínea que a gente conhece. Isso aqui também é uma família. Porque nós somos todos o quê? Criação divina. Estamos aqui para progredir, para um dia alcançar a perfeição. Então, somos todos membros de uma grande família, que é chamada família universal. Para que a gente possa influenciar o maior, que é o macro, que são as sociedades que a gente se encontra inseridos, não vamos tentar abraçar o mundo de uma só vez. É necessário que a gente divida as nossas tarefas. Se a gente não pode curar o mundo de uma vez só, vamos começar a curar o quê? Cada um de nós dentro da nossa unidade familiar. Uma coisa bem interessante. É necessário que a gente entenda a importância da família como formadora de sociedade. Certa vez, uma criancinha chegou com o pai dele, dentro de uma relação familiar, pais e filhos, que nós não vamos entrar em detalhes sobre a relação de pais e filhos, mas dá apenas como exemplo. Chegou o pai muito ocupado, como normalmente a gente vê, preocupado com o trabalho, preocupado com atividades materiais, preocupado com o seu ser interior. O filho chega, papai, querendo uma atenção, queria falar contigo, quero brincar, quero não sei o que. O pai falou, filho, depois a gente conversa. Não, agora o papai está ocupado, lá e o menino está lá. Dava 5 minutos, a criança voltava, papai, já acabou o teu trabalho, vamos brincar, eu quero jogar videogame, eu quero ver um filme contigo. Meu filho, quer saber de uma coisa? Ele catou uma revista que estava do lado dele, ele abriu uma página, estava um mapa do mundo naquela revista. Ele falou, pois agora eu pego esse moleque. Ele pegou uma tesoura rápido, cortou, picotou, fez um quebra-cabeça daquilo, cortou em várias folhinhas desse tamanho, assim, aquele mapa do mundo da folha da revista, e falou, toma, vai montar esse negócio aí, na hora que tu montar esse mapa, tu volta e a gente brinca. Na cabeça do pai ele falou, isso daí vai demorar dias para ele, vai me dar paz por enquanto. E o filho foi, com aquele bando de papel picado. Não demorou meia hora que aquela criança volta, com o negócio montadinho. Papai, já montei, agora dá para a gente brincar? Meu pai assustado por ter visto aquele mapa do mundo montado, ele falou, meu Deus, eu cortei tantos pedacinhos tão pequenos, como é que essa criança montou tão rápido? Ele falou, meu filho, como é que você fez isso tão rapidamente assim? Ele falou, papai, não foi tão difícil, porque atrás desse mapa do mundo tinha a foto de um homem.
E na hora que eu comecei a montar o homem, no momento que eu consertei o homem, eu consertei o mundo. E isso que sirva de lição para a gente. Porque o mundo é nada mais do que o quê? Do que o conjunto de indivíduos que nele habitam. E o conjunto de indivíduos que formam essa grande sociedade, eles se agrupam em micro-sociedades, em unidades básicas chamadas o quê? Família. E aqui, como a gente estava dizendo, para que a gente possa ter essa compreensão da família como formadora da sociedade, os assassinos que a gente vê hoje na rua, nos jornais, saíram de famílias. Ninguém nasceu do pão, como o Mackenzie falou ontem lá em Lô, né? Você bota um pão aqui para apodrecer, como se acreditava antigamente, que dali, daquela podridão do ar, sairia o micróbio que geraria mosca, geraria rato e tudo. Oi? Da costela. Exato, ou ninguém saiu da costela também. A gente vê que os Bin Ladens, os Hitlers, saíram de dentro de estruturas familiares. Muito provável que de estruturas familiares disfuncionais, que não funcionavam muito bem, mas saíram de dentro de uma família. Na hora que a gente consegue compreender a nossa estrutura familiar, engrenar, a gente vai conseguir melhor trabalhar e contribuir para uma sociedade 1000 vezes melhor no amanhã. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, para que a gente tenha um pouco de noção de como que funciona isso. Já que a gente entendeu que a família ela é uma unidade básica de sociedade, como será que funciona a família? Já que eu tenho interesse agora e que eu sei que como unidade básica eu posso influenciar cada membro dessa microsociedade para que eu possa dela botar para fora, para influenciar membros de outras microsociedades para no amanhã formar uma macrosociedade melhor, de que forma será que eu posso atuar nisso? Para que eu possa atuar da melhor forma, eu tenho que entender como é que essa microsociedade funciona e como é que ela se estrutura. Então aqui vai algumas coisas rápidas para a gente falar, só para entender como vem a ser a estrutura de uma família. Famílias, grupos familiares, microsociedades, unidades básicas, tem várias formas de estrutura. Uma delas, por exemplo, pode ser o quê? A estrutura nuclear ou conjugal, que vem consistir do quê? De um homem, de uma mulher e dos seus filhos, biológicos ou adotados, que habitam um ambiente familiar em comum. Essa estrutura ela tem uma grande capacidade de adaptação. Como a gente estava falando, na hora que a gente tem uma estrutura dessa, unida, onde ali dentro há trocas de afeto, há diálogo, e o diálogo não é só esse diálogo que a gente fala verbal. Porque muitas vezes a gente pensa na nossa cabeça que a gente entra no diálogo e às vezes a gente acaba entrando em monólogos. Ou a gente chega para forçar nossas opiniões. E às vezes, tendo razão ou não, da maneira que a gente fala, a gente pode colocar o quê? Tudo a perder. Ao invés de aproximar, a gente acaba afastando o membro de uma microsociedade chamada família. Então, essas famílias, quando a gente consegue unir de fato, trabalhando nesse quesito que a gente acabou de mencionar, ela tem uma grande capacidade de adaptação, reformulando a sua constituição quando for necessário. Se um membro não está conseguindo exercer o seu papel direitinho, outros podem assumir aquele papel e ajudar para que aquele membro se restabeleça. Outra forma de estrutura familiar é uma estrutura monoparental, como a gente já viu. E talvez até algum de nós aqui possa se encontrar nessa situação. É uma variação daquela estrutura que a gente falou que é formada de homem, da mulher e de seus filhos, mas aonde a gente encontra o quê? Um pai cuidando do descendente, ou uma mãe cuidando do descendente. Ela é formada por fenômenos sociais, como o divórcio, o óbito, o abandono de lar, e assim vai. Outro tipo de estrutura pode ser o quê? Estrutura ampliada ou extensa, que é aquela que a gente mencionou antes, que não somente inclui nossos descendentes diretos, como pai, mãe, filhos, mas também se estende, existindo uma extensa relação entre pais e filhos, avós, netos, e assim vai. Outra forma de estrutura familiar é a família comunitária, que é, ao contrário do sistema tradicional, o papel dos pais é descentralizado. As crianças são de responsabilidade de todos os membros adultos. É uma outra estrutura de familiar. Funciona? Também funciona. Tão boa quanto a nuclear ou a extensa, pode ou não ser. E aqui vem uma coisa que normalmente a nossa sociedade ainda critica bastante, que são famílias homossexuais. É um tipo de estrutura familiar também, que é necessário que a gente entenda. Existe uma ligação conjugal entre duas pessoas do mesmo sexo,
que podem incluir crianças adotadas ou filho biológico de um ou dos parceiros. Normalmente a gente fala, esse tipo de relação é prejudicial. Vai acarretar que aquela criança que é criada por um casal homossexual provavelmente vai se tornar. Aí a gente levanta o questionamento e diz assim, e por que será que a gente vê dentro de famílias heterossexuais pessoas saindo que se tornam o quê? Homossexuais? Então isso prova pra gente que não quer dizer que se você for criado dentro de uma família dessa, você consequentemente será. O que importa é o que a Águia vai falar na semana que vem. Que tipo de laço de famílias existe dentro desses membros? Será que esses laços estão bem apertados, estão bem firmes? E é isso que a gente precisa compreender. A gente falou também que, apesar dentro de cada estrutura, seja homossexual, seja extensa, seja nuclear, seja monoparental, essas famílias, eles também, cada membro, diante das suas posições, ou de pai, ou de mãe, ou de filho, de irmão, ou de esposa, eles têm papéis dentro de uma estrutura familiar. Por que a gente está mencionando isso daqui? Papéis, estrutura de família. Para que a gente possa simplesmente entender como é que a família funciona. Não só olhando pelo padrão histórico de como o conceito de família evoluiu, mas entendendo que a família tem uma tremenda importância na sociedade, pois a sociedade como um todo é gerada a partir do conjunto de famílias. E uma vez que a gente entende quais são nossos papéis, as nossas posições, quanto maior for a nossa compreensão desta micro-sociedade, dessa unidade básica, maior serão nossas chances o quê? De trabalhar dentro desta micro-sociedade formada por poucos membros, e pouco que eu digo comparado com a população que a gente conhece dentro de uma sociedade como a que a gente vive. Por poucos membros, 5, 10, 15, o que for, quando a gente aperta essa ligação, quando a gente empenha-se por trabalhar na evolução, não somente intelectual, mas moral daquele ser, quando a gente vai trabalhar dentro da unidade, doando o nosso tempo, amando, sendo solidário, sendo paciente, tendo compaixão com aqueles indivíduos, sendo compreensivo, sendo indulgente, a gente vai estar fazendo o quê? Um treinamento para nós em primeiro lugar. Por quê? Porque ao treinar paciência, ao treinar compaixão a níveis menores que correspondem a uma família, a gente vai começar a ensaiar tudo aquilo que Jesus veio falar para a gente. Que quando a gente une compaixão, paciência, indulgência, preocupação com o próximo, tudo isso são ingredientes de uma grande receita que Jesus nos trouxe, que se chama o quê? Amor. A partir do momento que a gente trabalha dentro de unidades menores isso, se tornará mais fácil para nós aprender o que vinha a ser amar indivíduos que estão fora desses ciclos menores. Porque como é que a gente pode querer amar nossos amigos sem antes a gente treinar dentro de uma família? Consanguínea, principalmente. Porque quando a gente olha um filho nascer, quando a gente olha para os olhos de um neto, que aquela criança chora, que a mãe está grávida, a gente lagrima, a gente sente por dentro o coração bater mais forte. Porque Deus nos permite que através da família a gente venha trabalhar em cada um desses quesitos. Não tem uma mãe, e eu vou dizer com cuidado, não tem de uma forma geral, porque às vezes a gente dá encontro, uma mãe que tem um filho e joga fora, mas como contexto geral, uma mãe, quando ela tem uma criança dentro da sua barriga, um pai, quando vê aquela criança nascer, quando tem a oportunidade de educar, a esposa olha para o marido trabalhando, dando tudo, se preocupando por aquela família, isso representa o quê? Dedicação, devoção, amor. E é dentro desse núcleo familiar que a gente vai treinando, para amanhã poder estender esses conceitos e esses sentimentos para fora desse núcleo. Então, por isso que é interessante que a gente entenda quais os nossos papéis aqui dentro, como é que funciona essa organização. Então, aqui, falando de papéis dentro da família, começando pelos adultos, olha só como o negócio é mais complexo e interessante, porque visa o desenvolvimento moral e intelectual. Papéis dentro de uma família, principalmente de adultos, socialização da criança, que está relacionada com atividades contribuintes para o desenvolvimento das capacidades mentais e sociais da criança, cuidados das crianças em um outro papel dentro de uma estrutura familiar, tanto físicos como emocionais,
visando o seu desenvolvimento saudável. Papel de suporte familiar, que inclui o quê? Produção e obtenção de bens e serviços necessários à família. Papel de encarregado dos assuntos domésticos, onde estão incluídos os serviços domésticos que visam o prazer e conforto dos membros. Papel de manutenção das relações familiares, relacionado com a manutenção do contato com parentes, implicando ajuda em situações de crise. A família é repleta de papéis. Papéis sexuais, relacionados com as relações sexuais entre ambos os parceiros. Papel terapêutico, que implica quem ajuda e apoio emocional quando dos problemas familiares. Papel recreativo. E papel dos irmãos também, que são membros daquela microsociedade. E esses são o quê? Promotores e receptores em simultâneo do processo de quê? De socialização de uma família, ajudando a estabelecer e manter normas, promovendo o desenvolvimento da cultura familiar, porque numa família saudável, numa família unida, numa família que visa esse desenvolvimento do ser e compreende que a sua união, que o seu agrupamento, a sua preocupação com cada um daqueles membros, visando o desenvolvimento de cada um deles, o seu empenho para doar amor, onde há troca de afetos, que normalmente são representadas com os carinhos que a gente vê por aí, numa família que há diálogo, numa família que há compreensão, que há paciência, cada um dos membros dentro dela vão se sentir o quê? Em primeiro lugar, bem, e vão se desenvolver, aprendendo com o exemplo. Por isso que a gente falou ainda agora em diálogo, e o papel de cada um é importante que a gente tenha conhecimento, porque o diálogo não é só abrir a boca e falar. Não adianta a gente virar, por exemplo, para um filho, para uma esposa e falar, poxa, dentro desse nosso relacionamento, eu quero que haja confiança, eu quero que haja sinceridade. Aí na hora que toca o telefone a gente fala, diz que eu não estou. Assim fica difícil. Porque a gente está pedindo o quê? Uma confiança, uma sinceridade. Meu filhinho, confia no papai, mas tu pode levar logo diz que eu não estou. O que o filho está vendo? O que a esposa está vendo? Uma pessoa que fala uma coisa, mas ele faz o quê? Ele age de forma diferente. A gente falando de uma família, passando do nível consanguíneo, desde uma casa espírita, por exemplo. Não adianta a gente vir aqui como presidente de uma casa espírita falar tantas coisas, mas ali fora fazer o oposto do que a gente está falando. Porque a gente aprende, como diz Rita Falker no seu livro Caminhando em Família, a gente aprende em primeiro lugar com os exemplos. Esses que ensinam de verdade. Quando a gente entende dentro da doutrina espírita que a maior caridade que a gente pode fazer com ela é divulgando, será que essa divulgação é somente a de boca que a gente está falando? Ou será que a maior divulgação que a gente pode fazer é o quê? É dando o exemplo. Então, dentro de uma família, é importante que a gente entenda os papéis de cada um lá dentro, as suas funções, as suas posições. Pai é pai, mãe é mãe, avô é avô, cada um com a sua importância determinada. E muito importante ali dentro. Porque ninguém vai substituir o amor de pai, o amor de uma mãe, o amor de uma mãe, o amor de um avô, de uma avó. São insubstituíveis. Cada um no seu papel. Quando a gente consegue perceber como é que funciona essa estrutura familiar, com as suas posições, seus papéis, suas funções, os tipos de estruturas diferentes, como a gente viu, estruturas nucleares, que é formada por cônjuges de seus filhos, homossexuais, a gente vai, em primeiro lugar, aprender a importância desse núcleo. Em segundo lugar, aprender a respeitar as diversas formas de estrutura familiar. Por que tenho que discriminar famílias homossexuais? Na hora que eu discrimino, os membros da minha família direta, dessa microsociedade, vão aprender como meu exemplo o quê? A discriminar. E no amanhã, se ainda forem espíritos imaturos, eles vão tomar o meu exemplo por verdade. E o que eles vão fazer lá para frente? Jogar para dentro da sociedade onde aquela família está inserida todos esses conceitos, essas teorias que eles aprenderam aonde? Dentro do recinto familiar doméstico. E aí vai a nossa responsabilidade. Então, quando a gente reclama de uma sociedade, poxa, uma sociedade repleta de drogas, repleta de desequilíbrios, onde os conceitos estão completamente alterados. Antes a gente namorava, a gente noivava, a gente casava e tinha filho. Hoje a gente tem logo filho, depois casa e nunca se sabe nem se vai conseguir casar, às vezes só se junta, ainda separa depois. Então a gente vive num mundo que às vezes está de cabeça para baixo. E quando a gente vê um mundo de cabeça para baixo, a gente fala, meu Deus, eu quero guardar minha família deste mundo, esquecendo que esse mundo foi gerado por quê?
pelas próprias famílias que nele habitam. Por isso que é importante a gente entender os papéis. E é como a gente estava dizendo, não, além de papéis, as famílias têm o quê? Funções também. E uma muito importante é essa, geradora de afeto entre os membros da família. Isso é função de qualquer família, gerar afeto. A gente não está falando que a família aprende, os membros vão aprendendo com um exemplo muito mais importante do que a palavra. Se dentro de uma família não existe esse afeto, a gente vê que tem parte dela não funcionando legal. A gente não falou que família é um sistema? Como é que a gente vai usar da capacidade que nós temos como família de influenciar uma sociedade, melhorando o mundo e a sociedade que essa família está inserida, se a gente não conseguir funcionar direitinho dentro das nossas obrigações de família? Cada um no seu papel e cada um na sua posição. Fica complicado. Se a gente não gera afeto aqui dentro, essa criança, ou essa esposa, ou esse marido, quando ele sai dali para o mundo lá fora, ele vai poder dar aquilo que ele não tem? Não tem como. Vai ficar difícil. Então, é importante que a gente entenda essas funções. Gerar afeto é de primordial importância. Proporcionar segurança e aceitação pessoal, promovendo um desenvolvimento pessoal natural. Proporcionadora também é uma função de família, que ela é proporcionadora de satisfação e sentimento de utilidade. Através de quê? Das atividades que satisfazem os membros da família. Então, outra importante função. Outra função da família é o quê? Asseguradora da continuidade das relações, proporcionando relações duradouras entre os familiares. Mas hoje em dia a gente vê muito o quê? Relações se cortando dentro das famílias. Eu discordei da opinião do meu irmão, eu já decido o quê? Ele para lá e eu aqui. Né? Já passo a evitar o contato, já não ligo nas reuniões importantes, não quero ligar. Ou se ligo para convidá-lo para participar de uma reunião importante, eu vou procurar convidá-lo quando a reunião for bem distante do lar doméstico. Num local público que a gente sabe que não vai ter escândalo e baixaria. Então a gente se convida, vai ser para isso. A gente faz o quê? Tende a se afastar. E qual é o objetivo aqui? Uma das funções da familiar, que a gente falou, é proporcionar relações duradouras entre familiares, aprendendo, ensinando para cada um dos membros que somos indivíduos diferentes. Porém, somos colocados numa família com que propósito? De ensaiarmos ingredientes, como a gente falou, paciência e vários outros, que no futuro vão fazer com que a gente entenda e compreenda o verdadeiro significado do amor. Pois amando, compreendendo, amparando, dentro dessa micro-sociedade chamada família, a gente vai ter condições mais fortes de amparar, de estender nossa mão, de emprestar um ouvido para indivíduos fora da nossa família direta, fora da família consanguínea, mas que também são membros o quê? Da nossa família universal. Outra função da família é o quê? Impositora de autoridade do sentimento do que é correto. Correto, não correto. Relacionado, essa função está relacionada com o quê? Com a aprendizagem das regras, e normas, direitos e obrigações características das sociedades humanas. A família, no processo de educação, que a Rose vai falar de educação de filho mais especificamente, a gente entende que isso daqui é uma função extremamente importante. Mas hoje em dia, o que é que a gente vê? Criança vai no mall, e não, às vezes não é só criança não, que eu falo, tem muito adulto criança aí, viu? Tem muito adulto criança, tem muito criança adulto, tem criança bomba, tem homem bomba, e tem adulto criança também. Tem criança terrorista, tem marido terrível, e dentro da família tinha conta de tudo. Porém, a gente precisa do quê? De colocar dentro de cada um esse sentimento de autoridade, do que é certo, do que é errado. Porque se viver desregrado, não dá certo. Aí, exemplo, vai no mall. Aí eu chego no mall e eu quero um negócio lá, seja uma camisa, seja lá o que for. Aí eu viro para a esposa e falo, olha, eu quero isso. Aí eu falo, olha, não dá, a gente está passando por um momento agora financeiro que não está muito bom, a gente precisa economizar o dinheiro. Ah, mas eu quero aquele negócio. Não, por que não? Eu tenho que comprar. Aí passar o jogo do Corinthians, do Flamengo, eu quero gravar, eu vou comprar esse videocassete, eu quero a camisa do time. Não, é aquele descanso, a pessoa não aguenta, toma. A pessoa impôs isso aqui com amor? Não.
E isso é importante que a gente estabeleça essa regra, porque a partir desse estabelecimento a gente vai conseguir passar a diferenciar o que é certo e errado, desenvolvendo respeito dentro da família, por cada um dos membros, e aprendendo que não é somente dando tudo, fazendo todas as vontades, que nós estamos o quê? Contribuindo para a formação daquele indivíduo. Às vezes um não aqui e um não ali são muito mais importantes do que o sim, porque a gente ensina para aquele indivíduo, para aquele membro, que não é somente ganhando as coisas materiais, e principalmente não são as coisas materiais que é o que tem de mais importante dentro de uma família. Dentro de uma família, o mais importante é o quê? É o amor. É a união de um com o outro. É você olhar para os membros dessa família e você agradecer a Deus por ter ele do seu lado. Você olhar para sua esposa, você olhar para o seu marido, você olhar para o seu filho e falar: meu pai, eu te agradeço. Porque apesar de cada dificuldade que eu posso ter, seja na convivência com a minha esposa, seja na convivência com meu filho, seja na convivência com meu pai ou com a minha mãe, ou com as minhas irmãs, esses indivíduos, dentro desta família, estão me dando oportunidades de progresso, de crescer. E com essa oportunidade de progresso, de crescer, nós, em conjunto, de mãos dadas, vamos trabalhar por se melhorar. E na hora que a gente começa a se melhorar, nós vamos viver o quê? Uma vida mais feliz. E vivendo uma vida mais feliz, nós teremos o quê? Maior prazer em exteriorizar essa felicidade e estender para o nosso próximo. Pois aquilo que a gente consegue alcançar dentro de nós, a gente já tem condições de exteriorizar e de dar. Como falamos, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Para que a gente conclua, vamos só lembrar que a família, quando a gente pensa e decide a construir uma família, toma essa opção e se une, em primeiro lugar, a família, como eu falo aqui, consanguínea, porque, como disse, é difícil a gente ter a ideia da família universal, considerar todos os irmãos, antes da gente treinar bastante dentro de núcleos de irmãos. Quando a gente constitui uma família, esse é um passo muito grande para o adiantamento da gente, porque teremos a oportunidade de ensaiar o nosso amor. A família é amor. Infelizmente, dentro do mundo de hoje, a gente ainda vê muitos irmãos transformando recintos familiares em oficinas de dor. Mas quando a gente vai prestar atenção e ver o histórico desta sociedade, desta micro-sociedade, que veio da poligamia até onde ela está hoje, proporcionando a todos nós um ambiente escolar onde aprendemos a não ser egoístas e dividir a nossa atenção, dividir o nosso tempo, nos proporcionando influenciar de forma direta a sociedade onde estamos inseridos, transformando este mundo para um mundo 1000 vezes melhor do que aquele que a gente encontrou. Não vamos entender que, para o que poucos, ou relativamente um número considerável considera o lar doméstico uma oficina de dor, porque exige sacrifício, a gente percebe que, para os olhos do Criador, a família jamais é considerada uma oficina de dor. E sim, a história da família, ela vem ser o quê? Uma grande história de amor. Porque ela nos ensina a amar com a dedicação, com a convivência, com o empenho, com a divisão, com a união, compartilhando, crescendo em conjunto, expulsando de dentro do nosso ser o egoísmo, que normalmente temos uma grande tendência de seguir fora dos ambientes familiares. Se não convivemos em família, é muito natural que a gente se torne o quê? Cada vez mais egoístas, pensando em nós próprios, dentro da família. Crescemos. Então, para que a gente sempre lembre, oficina de dor, só para os imaturos ainda, da alma. Pois a família, de fato, é o quê? É uma grande escola de amor. A história da família é uma história de amor. Que a paz de Deus esteja com todos nós. E que a gente possa, através dessas breves observações que a gente viu hoje, da evolução da família, do conceito histórico, das estruturas familiares, dos papéis que a gente tem dentro da família, das responsabilidades com as funções, poder trabalhar mais dentro dos nossos núcleos familiares,
proporcionando uma melhora para cada um de seus membros e para que essa melhora possa refletir no amanhã, para que no futuro, quando a gente abre um jornal, a gente veja o quê? Mais amor ali dentro, sendo noticiado, que a gente veja mais união, mais solidariedade entre as pessoas, ao invés de crimes e controvérsias e problemáticas. Sendo assim, gente, viva a família, pois ela de fato é uma grande história de amor, uma grande escola para todos nós. Que a paz do Mestre esteja com todos. Se alguém tiver perguntas, a gente pode tentar responder. Alguém tem alguma pergunta sobre a família? Thomas, no processo que você diz que a família recebe influência de fora, o que você pode falar para a gente sobre a evangelização das crianças? Isso é uma influência maravilhosa que a gente pode estar trazendo de fora para um dos membros daquela família. Até porque na hora que a gente evangeliza uma criança, que a gente planta dentro dela, uma semente que lá na frente vai brotar, a gente influencia a moldar o caráter, a moldar a moral deste indivíduo. Ele, por estar inserido numa família, vai levar para dentro da casa. E o interessante é que dentro de uma micro-sociedade chamada família, não só os pais ensinam seus filhos, em um número grande de vezes a gente aprende com nossos filhos. Muitas vezes são eles que vão nos ensinar, são eles que vieram com a missão de nos abrir os olhos, pois através do amor que nós temos com eles, nós damos muito mais ouvidos e valores àquilo que eles falam e fazem conosco. Então, se a gente, dentro de uma evangelização infantil, molda esse membro da família, e pelo amor que a gente tem a ele, quando ele vem para perto de nós e nos traz aquilo que a gente aprendeu, expressado em forma de sentimento, de carinho, de afeto, a gente imediatamente assimila aquilo com uma maior facilidade. Então, a evangelização infantil vem ser, com certeza, uma grande influência positiva da sociedade dentro do núcleo familiar, influência positiva. Ok, obrigado. Me permitir só uma parte. Nós todos sabemos que desde que o homem adentrou na civilização, recebeu uma ajuda muito grande e veio através dos capelinos, com a chegada destes naquela região que se denominou chamar Egito, compreendeu-se que havia necessidade de um casamento. Então, nós fomos os primeiros a instituir o casamento. E nós temos visto, na atualidade, que as pessoas têm desprezado demais a essa comunhão de amor e ao casamento. E, lamentavelmente, nós temos um grande problema hoje no universo que se chama televisão. Como se diz aí vulgarmente, ela é uma faca de dois legumes. E nós não podemos negar e fechar os olhos que nós vivemos inseridos dentro dessa sociedade, E como todos nós aqui somos, na grande maioria das vezes, assíduos telespectadores da Rede Globo de televisão, nós temos visto ali um programa que se chama Toma Lá da Cá. Esse programa mostra o que é a família hoje. Nós falamos de nós, nós não vemos diferença nenhuma da poligamia de anos atrás. Não foi por acaso que Salomão disse que no universo tudo se repete, que debaixo do sol não há nada de novo. As coisas só se repetem. E as coisas se repetem porque nós tornamos a reencarnar e não conseguimos superar, ou pelo menos como nos ensina o benfeitor espiritual Allan Kardec, nós nem tentamos domar as nossas más tendências. Então nós ficamos naquela repetição
no desejo de darmos vazão às nossas vicissitudes. Mas nós gostaríamos de perguntar ao Senhor, dentro daquilo que é o conceito espírita, não é? Como que nós poderíamos fazer para que nós possamos dar um exemplo dentro da sociedade na qual nós vivemos, se nós mesmos somos os primeiros a agirmos de uma forma, às vezes, até hipócrita, como Jesus dizia, né? Fazendo-nos passar por fariseus, né? Bastante qualificativa aquela colocação que Jesus faz, dos túmulos caiados de branco, mas cheio de podridão por dentro. Mas nós também não podemos deixar de lembrarmos que nós somos seres em processo de aprendizado, né? Só de estarmos aqui já é uma grande tentativa. Mas essa hora e meia, ou talvez para alguns 3 horas, ou às vezes até 4 horas e meia, que nós passamos de uma semana de 168 dentro de um ambiente asepsiado como esse, não faz com que nós possamos levar esse exemplo. Então, o que nós gostaríamos de perguntar ao Senhor é de que forma nós poderíamos entusiasmar aqueles que compartilham, né, do ideal espírita, para que nós realmente possamos levar esse exemplo aonde nós estivermos. Porque nós temos visto, se o Senhor nos permite esse alongamento, que quem já teve a oportunidade de ler a obra O Espírito e o Tempo, ali o nosso querido Herculano Pires diz que a espiritualidade já temia 50 anos atrás que o espiritismo já estava começando a deixar a desejar, como deixaram a desejar a Igreja Católica, o movimento protestante, na ideia de levar essa ideia, né, do amor, do Evangelho para as pessoas. Então nós gostaríamos, reiterando, de perguntar ao Senhor, como é que nós vamos poder aquecer o coração daqueles que aqui vêm, aqueles que se propõem, né, a esse ideal, uma forma de podermos realmente exemplificarmos aquilo que falamos. Essa pergunta é bem interessante. Eu vou procurar responder de forma simples, procurando não ser simplista, usando as palavras do orientador espiritual que uma vez falou assim. Em termos de hipocrisia, o que a gente não para pensar, na maioria das vezes, é que nós, e muitas vezes, fazemos os hipócritas. Porque nós próprios não damos o direito dos outros se expressarem, dos outros exercerem a sua individualidade dentro de uma sociedade, seja ela macro ou seja ela micro. E a gente procura, na maioria das vezes, o quê? Da boca para fora, falar coisas, e quando a gente vê comportamento diferente, a gente faz o quê? É você, é você, é você, se esquecendo que a gente aponta um dedo para um, mas tem quantos aqui para nós mesmos? 3. Então, a partir do momento que a gente consegue perceber que, na grande maioria das vezes, nós fazemos os hipócritas por apontar para os outros, tentando se colocar num papel de superioridade em relação ao nosso próximo, a gente, querendo ou não querendo, afasta ele. E não convida ele para participar conosco de uma evolução. Então, eu diria, baseado nisso que esse orientador falou, que, em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos humildade suficiente para reconhecer que, apesar de a gente vir aqui na frente, procurar se esforçar para passar uma mensagem positiva, todos nós que vivemos no mundo desse ainda de provas e expiações, não estamos muito diferentes em grau evolutivo um do outro. Salve as exceções dos missionários, como vimos Maria Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, de Babu Franco e vários outros. Mas quando a gente se coloca nessa posição de ter humildade e reconhecimento que o nosso grau evolutivo nesse mundo está bem próximo,
que é um mundo de provas e expiações, ao invés da gente apontar, criticar ou só falar para as pessoas o que elas devem fazer, vamos dar sugestões para reflexão a respeito do que todos nós, como irmãos, devemos fazer. Sendo que, em primeiro lugar, indulgente com o nosso próximo e convidando aos outros que sejam conosco. Desta forma, eu vejo que se torna muito mais fácil. Porque se a gente se coloca aqui e fala, olha, aqui nas estruturas familiares, a gente deve se empenhar nisso, gerar afeto, gerar amor, é de fato muito bonito. Mas quando a gente vem provar na realidade, muitas vezes a gente falha, como o senhor está falando. Então, quando a gente se coloca numa posição e fala, vamos nos unir, se respeitando, eu procurando dar o exemplo de não apontar o dedo, e quando me criticarem por coisas que eu faço, se me acusarem também de falar e não fazer, que eu tenha a humildade de baixar minha cabeça e falar, me perdoe, pois eu também erro. Estamos dentro de um mesmo barco. São através de atitudes como essa, evitando fazer mais hipócritas por não dar liberdade dos outros serem como eles querem ser e como eles são, que a gente vai poder convidar nossos irmãos a participar conosco, de mãos dadas, de uma evolução em conjunto. Porque, na realidade, nós não somos tão diferentes assim como a gente pensa. A gente está todos nós estamos dentro de um mesmo mundo de provas e expiações do mundo. Então, eu penso que é convidando mutuamente a crescer, reconhecendo que nós também temos falhas em primeiro lugar e não se colocar numa posição de apontar e criticar. É a melhor maneira que eu vejo hoje da gente convidar a todos a dar exemplo juntos, um para o outro, suportando um ao outro, a crescer mutuamente. Não sei se ficou. Isso que eu digo, é o meu pensamento baseado no que esse companheiro nos falou sobre a hipocrisia. Mas cada um tem forma diferente de pensar. Tá? Ok. Então, a todos, eu só quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de vir aqui falar sobre essa temática da família, que traz mais benefício para nós. Em primeiro lugar, para que com o nosso aprendizado a gente possa refletir na sociedade fora dela. Que a paz de Deus esteja conosco, não só na noite de hoje, mas sempre. Que essa sementinha que a gente conversou aqui na noite de hoje possa ser plantada em nossos corações. Que o amor de Deus, que a misericórdia dele, através dos irmãos espirituais, dos nossos anjos da guarda que todos temos, possa nos influenciar a refletir cada vez mais sobre nossas ações, sobre nosso comportamento, sobre nossos pensamentos, para que trabalhando passo a passo a gente possa transformar a nossa mesma sociedade e posteriormente amar uma sociedade de amor, e que num dia ela se tornará, pois todos fomos criados para sermos o perfeito. Que a paz do Mestre esteja com todos. Muito obrigado pela atenção.